Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Artigo 2º. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 25, parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente da segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crime. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. Artigo 83, inciso 3º. Comprovado, a linha A, o bom comportamento durante a execução da pena. A linha B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A linha C, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E, a linha D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Artigo 91-A. Na hipótese de condenação por infração às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, inciso 1, de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente e, inciso 2, transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organização criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Artigo 116, inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Inciso 4. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.
Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8º, vetado. Artigo 141, parágrafo 1º, parágrafo 2º, vetado. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7. Se a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 171. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: inciso 1, administração pública direta ou indireta; inciso 2, criança ou adolescente; inciso 3, pessoa com deficiência mental ou, inciso 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Artigo 316. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Artigo 3º. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Juiz das Garantias. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, inciso 1, receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2. Receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Inciso 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Inciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11. Decidir sobre os requerimentos de: alínea A. Interceptação telefônica do fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. Alínea B. Afastamento dos sigilos fiscais, bancário, de dados e telefônico. Alínea C. Busca e apreensão domiciliar. Alínea D. Acesso a informações sigilosas. Alínea E. Outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Inciso 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa,
nos termos do artigo 399 deste Código. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 7. Inciso 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Inciso 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, as medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para o apensamento em apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. Repetindo o parágrafo 4º, fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5 desse Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput desse artigo, transmitidas à imprensa, asseguradas a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Artigo 14-A.
Nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º desse artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafos 3º, 4º e 5º, vetados. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 28. O ordenamento. Repetindo, artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Inciso 4º. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito ou, inciso 5,
cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Inciso 3. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo e, inciso 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Repetindo, inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Repetindo, parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juiz da execução penal. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou o fornecimento da denúncia. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10º. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Parágrafo 11º. O descumprimento do acordo. Repetindo o parágrafo 11º, o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12º. A celebração e o cumprimento de acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.
Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Artigo 122. Sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 deste Código. Parágrafo único revogado. Artigo 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Artigo 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Repetindo, artigo 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a perda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei específica. Artigo 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória pelos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal, do Sistema Prisional, do Sistema Socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Parágrafo 1º. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. Parágrafo 2º. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Parágrafo 3º. Se o bem a que se refere o caput desse artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento de pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para sua utilização, que deverão ser cobradas de seu responsável. Parágrafo 4º. Transitada em julgada a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. Artigo 157, parágrafo 5º. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou o acórdão. Capítulo 2 do Corpo de Delito, da Cadeia de Custódia e das Perícias em geral. Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Parágrafo 1º. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2º.
O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Parágrafo 3º. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Artigo 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Inciso 1. Reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Inciso 2. Isolamento. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Inciso 3. Fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Inciso 4. Coleta. Ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Inciso 5. Acondicionamento. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Inciso 6. Transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Inciso 7. Recebimento. Ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. Inciso 8. Processamento. Exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Inciso 9. Armazenamento. Procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Inciso 10. Descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Artigo 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1º. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma de seu cumprimento. Parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Artigo 158-D. O recipiente para o acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Parágrafo 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
Parágrafo 2º. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. Parágrafo 3º. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada. Parágrafo 4º. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5º. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Artigo 158-E. Todos os institutos de criminalísticas deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Parágrafo 1º. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Parágrafo 2º. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. Parágrafo 3º. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Parágrafo 4º. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e hora da ação. Artigo 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Artigo 282, parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. Parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 desse Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto de forma individualizada. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandato para a realização de audiência de custódia. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentalmente, parágrafo 1º, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes do inciso 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, poderá, fundamentalmente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Artigo 313, parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou com decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 1,
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5. Limitar-se a invocar precedentes ou enunciado de súmulas sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no ocorrer da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como, novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Artigo 492, inciso 1, a linha E. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Parágrafo 3º. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que tratam a alínea E do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competiu o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4º. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º desse artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso, inciso 1, não tem propósito meramente protelatório e, inciso 2, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentalmente na apelação ou por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade das contras-razões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Artigo 564, inciso 5. Decorrência de decisão carente de fundamentação. Artigo 581, inciso 25, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal prevista no artigo 28-A desta lei. Artigo 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Artigo 4º. A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações.
Artigo 9-A vetado. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Artigos 5º, 6 e 7º, vetado. Repetindo, parágrafo 5º, 6 e 7, vetado. Parágrafo 8º, constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Artigo 50, inciso 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 1. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Inciso 2. Recolhimento em cela individual. Inciso 3. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato do mesmo grupo criminoso. Repetindo, inciso 4, direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para o banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Inciso 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Inciso 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Inciso 7º. Participação em audiência judicial, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros, inciso 1, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, inciso 2, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, a associação criminosa ou milícia privada ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, inciso 2, mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada,
considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3º no caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com a pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos gravoso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 3. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Inciso 6. 50% da pena se o apenado for, a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, dado o livramento condicional. A linha B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou, a linha C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Inciso 7. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 8. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de droga previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7º vetado. Artigo 122. Parágrafo 2º.
Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Artigo 5º. O artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, inciso 1. Homicídio. Artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inciso 2. Roubo. A linha A. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. A linha B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1. Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Artigo 157, parágrafo 2º-B. A linha C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Artigo 157, parágrafo 3º. Inciso 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Ocorrência de lesão corporal ou morte. Artigo 158, parágrafo 3º. Inciso 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Artigo 155, parágrafo 4º-A. Parágrafo único. Considera-se também hediondos, tentados ou consumados, inciso 1, o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. Inciso 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido previsto no artigo 16 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 3. O crime de comércio ilegal de armas de fogo previsto no artigo 17 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 4. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição previsto no artigo 18 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 5. O crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Artigo 6º. A Lei nº 8.429, de 2 de julho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 17, parágrafo 1º. As ações de que tratam esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível nos termos desta lei. Parágrafo 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Artigo 17-A vetado. Incisos 1, 2, 3. Parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º vetado. Artigo 7º. A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 8-A e 10-A. Artigo 8-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinal, eletromagnéticos ópticos ou acústicos, quando, inciso 1, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes e, inciso 2, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infração criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por igual período, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada.
Parágrafo 4º vetado. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. Artigo 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Parágrafo 2º. A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Artigo 8º. O artigo 1º da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, passa a vigorar acrescido do artigo do seguinte parágrafo 6º. Artigo 1º, parágrafo 6º. Para apuração do crime de que trata esse artigo, admite-se a utilização de ação controlada e da infiltração de agentes. Artigo 9º. A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput do parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Repetindo, parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 17. Pena de reclusão de 6 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 18. Pena reclusão de 8 a 16 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 20. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se, inciso 1, forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6º, 7º e 8º desta lei, ou, inciso 2, o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 1º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. Parágrafo 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por arma de fogo relacionados a crimes para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. Parágrafo 3º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal.
Parágrafo 4º. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Parágrafo 5º. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 6º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentadas em ato do Poder Executivo Federal. Artigo 10. O parágrafo 1º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescidos do seguinte inciso 4º. Artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 11. A Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, parágrafo único. O juiz federal de execução penal será competente para as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Artigo 3º. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Parágrafo 1º. A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima no atendimento do interesse da segurança pública será em regime fechado de segurança máxima com as seguintes características. Inciso 1. Recolhimento em cela individual. Inciso 2. Visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone com filmagem e gravações. Inciso 3. Banho de sol de até 2 horas diárias. E, inciso 4, monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive correspondência escrita. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Parágrafo 3º. As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Parágrafo 4º. Os diretores do estabelecimento penal federal de segurança máxima ou o diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previstas no inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo por meio de ato fundamentado. Parágrafo 5º. Configura o crime do artigo 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, a violação ao disposto do parágrafo 2º deste artigo. Artigo 10, parágrafo 1º. O período de permanência será de 3 anos, renovável, por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que a determinaram. Artigo 11-A. As decisões relativas à transferência ou à prorrogação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, a concessão ou a denegação de benefícios prisionais ou a imposição de sanção ao preso federal poderão ser tomadas por órgãos colegiados de juízes nas formas das normas de organização interna dos tribunais. Artigo 11-B.
Os estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima ou adotar os já existentes, aos quais será aplicável no que couber o disposto nessa lei. Artigo 12. A Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações, repetindo. Artigo 12. A Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá, inciso 1, no caso de absolvição do acusado ou, inciso 2, no caso de condenação do acusado mediante requerimento após decorridos 20 anos de cumprimento de pena. Artigo 7º-C. Fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Parágrafo 1º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentadas em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Parágrafo 3º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião de identificação criminal. Parágrafo 4º. Poderão ser colhidos os registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Parágrafo 5º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ou com ele interoperar os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos institutos de identificação criminal. Parágrafo 6º. No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitada às impressões digitais e às informações necessárias para a identificação do seu titular. Parágrafo 7º. A integração ou interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. Parágrafo 8º. Os dados constantes de Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais terão caráter sigiloso e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial, responderá civil, penal e administrativamente. Parágrafo 9º. As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignados em laudo pericial, firmado por perito oficial habilitado. Parágrafo 10. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Parágrafo 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Artigo 13. A Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 1º-A. Artigo 1º-A. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais poderão instalar nas comarcas sedes de circunscrição
ou seção judiciária mediante resolução, varas criminais colegiadas com competência para processo e julgamento. Inciso 1. De crimes de pertinência à organização criminosas armadas ou que tenham armas à disposição. Inciso 2. Do crime do artigo 288-A do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. E, inciso 3, das infrações penais conexas aos crimes a que se referem os incisos 1 e 2 do caput desse artigo. Parágrafo 1º. As varas criminais colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso para o estabelecimento prisional de segurança máxima ou para regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 2º. Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no caput desse artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter os autos, em qualquer fase em que se encontrem, à vara criminal colegiada de sua circunscrição ou seção judiciária. Parágrafo 3º. Feita a remessa mencionada no parágrafo 2º deste artigo, a vara criminal colegiada terá competência para todos os atos processuais posteriores, incluindo os da fase de execução. Artigo 14. A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimento penais de segurança máxima. Parágrafo 9º. O condenado expressamente, em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Seção 1 da colaboração premiada. Artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico-processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. Artigo 3º-B. O recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé, a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2º. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Parágrafo 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado o acordo em contrário quando a propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais civis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Parágrafo 4º. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua identificação jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Artigo 3º-C.
A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiado, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenha relação direta com os fatos investigados. Parágrafo 4º. Incumbe a defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Artigo 4º, parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador. Parágrafo 4º-A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Inciso 1. Regularidade e legalidade. Inciso 2. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º desse artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º desse artigo. Inciso 3. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput desse artigo. Inciso 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7º-A. O juiz ou tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas da aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4º e 4º-A desse artigo, ou já tiver sido proferida a sentença. Parágrafo 7º-B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devendo-a às partes para as adequações necessárias. Repetindo, parágrafo 8º, o juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. Parágrafo 10-A. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Parágrafo 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital
ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa. Inciso 3. Sentença condenatória. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser reincidido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão. Artigo 5º, inciso 6º. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Artigo 7º, parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiado e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Artigo 10º-A. Será admitida a ação de agente de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes, os apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto nessa lei, consideram-se, inciso 1, dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet IP utilizado e terminal de origem da conexão. Inciso 2, dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem o endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 3º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Parágrafo 4º. A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, sem prejuízos de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda 720 dias e sejam comprovada a sua necessidade. Parágrafo 5º. Findo o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará ao Ministério Público. Parágrafo 6º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar os seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Parágrafo 7º. É nula a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo. Parágrafo 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10-C. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei.
Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 10-D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput desse artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Artigo 11, parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada nos casos de infiltração de agentes na internet. Artigo 15. A Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mistas manterão unidade de ouvidoria e correição para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informação sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição e procede encaminhamento para apuração, ao informante serão assegurados proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilidade civil ou penal em relação ao relato, exceto se o informante tiver apresentado de modo consciente informações ou provas falsas. Artigo 4b. O informante terá direito à preservação da sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos. Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal. Artigo 4c. Além das medidas de proteção previstas na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, será assegurada ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposições de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. Parágrafo 1º. A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configurará falta disciplinar grave e sujeitará o agente à demissão a bem do serviço público. Parágrafo 2º. O informante será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo de danos morais. Parágrafo 3º. Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública, poderá ser fixada a recompensa em favor do informante em até 5% do valor recuperado. Artigo 16. O artigo 1º da Lei 8.038, de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 1º, parágrafo 3º. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 28-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal. Artigo 17.
O artigo 3º da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º, inciso 5. Os recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas nacionais, internacionais ou estrangeiras. Inciso 6. Os recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da União Federal, nos termos da legislação penal ou processual penal. Inciso 7. As fianças quebradas ou perdidas em conformidade com o disposto na Lei Processual Penal. Inciso 8. Os rendimentos de qualquer natureza auferidos como remuneração decorrentes de aplicação do patrimônio do FNSP. Artigo 18. O Decreto-Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 16-A. Artigo 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos artigos 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 3º, 4º e 5º, vetado. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito à missão para a garantia da lei e da ordem. Artigo 19. Fica revogado o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. Artigo 20. Esta lei entra em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial. Brasília, 24 de dezembro de 2019.